Som 1, 2. Som 1, 2 testando. Vamos lá para a continuação da leitura. Bom, agora a gente vai entrar no que está escrito aqui, que é a primeira parte, um retrato possível do caso difícil. No último vídeo a gente leu só as primeiras palavras, né? Algo bem curtinho, introdutório da Fátima, trazendo aqui um pouquinho sobre, né, os casos e situações difíceis. Depois ela fala do limite branco, né, que seria tipo, né, se faz psicanálise, não se faz psicanálise, né, um pouco de terapia, um pouco de amizade, como dizia o Winnicott, né, limite branco, no qual se borram os contornos, mas ao fundo uma tênue linha, né? E depois ela fala do inventum cais, que aí é justamente o manejo, né, entrelaçado aí com toda a parte do cuidado e do atendimento, parte teórica e tudo mais. Acho que, beleza, qualquer coisa, gente, assiste lá o outro vídeo primeiro. E aí a gente já vai para a primeira parte, que é um retrato possível do caso difícil. Aí ela põe um asterístico aqui e escreve o seguinte: mantive essa primeira parte dividida em dois textos, considerando que foram escritos em momentos diferentes. O primeiro corresponde ao início do trabalho, em 1996. O segundo foi escrito em 1998. Primeiros pensamentos. Existe uma diferença? É o subtítulo. Quando criança, via circulando pelo bairro onde morava uma família que me intrigava muito. Lembro-me da mãe e de vários filhos, muito brancos, parecidos uns com os outros, e das meninas usando vestidos compridos e fora de moda. Eles tinham o apelido de família Adams, que bem expressava a nossa estranheza ao vê-los. O esquisito também pode ser bonito, nos ensina a língua espanhola, mas até que se contabilizem os ganhos da diferença, é a dor de se sentir diferente que impera. Um paciente disse-me recentemente: eu vi um filme em que o homem era queimado. Perguntei ao meu irmão: existia um homem chamado Giordano Bruno? Ele respondeu que sim, e ainda: naquele tempo, as pessoas como você e eu eram queimadas na fogueira. Não sei por que ele falou isso, grita minha paciente. Eu não sou louca. O medo da loucura está sempre rodando-a. Ela afirma negando-a, ora recusa, ora reconhece sua loucura. Mas como mostrar-lhe que o colapso tão desesperadamente temido já aconteceu? Quando alguma falha fundamental imprimiu, desde um tempo que a memória não alcança, os traços peculiares de sua sofrida trajetória. Aí tem uma notinha de rodapé. Estou aqui me referindo ao medo do colapso, tal como ele é descrito por Winnicott em seu texto O Medo do Colapso. Winnicott, 1963, página 70. Devemos mesmo concordar que, de perto, ninguém é normal? Ora, esta normalidade diluída ou patologia socializada mascara a realidade de que existem diferenças. Comunicar a diferença não é uma tarefa fácil, muito menos ouvi-la. É preciso coragem para reconhecer ao lado desses pacientes a gravidade de seu sofrimento. O lugar do psicanalista é o lugar da verdade e existe, sem dúvida, um caminho árduo, mas necessário, a ser trilhado junto ao paciente que aqui chamo de difícil. O do reconhecimento das limitações, das possibilidades perdidas, dos desejos impossíveis da história dramática, da mãe não tão suficientemente boa e muitas vezes louca. Estes pacientes, quando falam de loucura, não é metáfora, estão na verdade se referindo a um profundo sofrimento, a uma possibilidade de desorganização, a uma ameaça de morte psíquica. Não temos dúvidas de que foi Sándor Ferenczi,
o primeiro dos psicanalistas a se preocupar com pacientes difíceis, com sua dinâmica e com o desenvolvimento de uma técnica a eles adaptada. Ousando um pouco mais, poderíamos mesmo localizar no debate apaixonado entre Freud e Ferenczi o engendramento de dois caminhos que, embora distintos, se constituíram de forma fundante. Na afirmação "só me interessei pelo inconsciente", Freud atesta sua fundamental atração pelas elucubrações metapsicológicas. Em contrapartida, Ferenczi dedicava-se ao estudo da técnica, especialmente daquela a ser desenvolvida junto a casos difíceis. Ele, abre aspas, o verdadeiro psicanalista apaixonado pelas condições práticas de manejo clínico da técnica, na vocação de ser uma técnica terapêutica. Fecha aspas, é uma citação da Félida, 1981, na página 98. Existe uma diferença que é enunciada pelos próprios pacientes quando se sentem diferentes, se veem frágeis, quando falam de seu medo da loucura. Não poderemos identificar diferenças semelhantes entre Freud e Ferenczi? Assim, se Freud ficou às voltas com seu Édipo, Ferenczi parecia debater-se com questões mais primitivas. Enquanto entrando em contato com fragmentos de seu diário clínico, podemos compreender por que ele reabilitou a teoria da sedução, porque deu destaque aos traumatismos infantis, a relação mãe-criança e a análise pessoal do candidato. É a partir do seu próprio sofrimento, de seu sentimento de ausência de vida interior e de sua relação conflituosa com a mãe, que Ferenczi vai preocupar-se com a técnica, com o sofrimento do paciente e, de modo especial, com o papel do objeto externo como possível promotor de traumas psíquicos. Sua obra traz marcas profundas, derivadas de sua história pessoal, vida e obra dialogam. É porque ele mesmo fora uma criança mal acolhida, que pôde sentir com o paciente que sofre. Um desejo de curar inscrever-se-ia a partir das traumáticas vivências infantis, sobrepondo-se ao desejo de analisar. A reparação fazia-se urgente. O sofrimento não permitia adiamentos ou esperas, movimentando-se em outro universo fantasmático, menos atormentado, possivelmente. Freud talvez não pudesse mesmo compreendê-lo. Se Ferenczi e Freud trilharam caminhos diferentes, isso se relaciona diretamente com a zona privada de cada um. Um escrito psicanalítico inspirado pode somente ser produzido se a zona de loucura do autor entre em jogo. Isso é uma situação de Rudnitsky. Rudnitsky? Talvez seja esse o nome. Se hoje temos Winnicott, Balint, Searles, Kahn, etc., é na esteira do pensamento de Ferenczi que esses autores se situam, trazendo como herança a preocupação com o sofrimento do paciente, a importância dada à regressão e ao objeto externo em seu papel estruturante da personalidade. Tais analistas, ao estenderem seus interesses até casos limítrofes, fronteiriços, borderline, psicóticos, vão ampliando os limites estreitos da psicanálise de um Freud restrito a pacientes neuróticos. Todos eles estarão assim preocupados com os portadores de um mundo mental por vezes muito frágil e ainda às voltas com dificuldades bastante primitivas. Nessa direção, teremos, por exemplo, o psicanalista Michael Balint, que localiza dois níveis de ocorrência do trabalho analítico. Abre aspas, um familiar e menos problemático, chamado de nível edípico, e outro para cuja descrição são utilizados termos como pré-edípico, pré-genital e pré-verbal. Balint sugere, em vez desses termos, a denominação de nível de falha básica.
O paciente diz que sente que existe uma falha dentro de si, uma falha que precisa ser corrigida. Isso é uma situação, acredito eu, do próprio Balint, tá? É do Balint, eu confirmei aqui. É sentida como uma falha, não um complexo, conflito ou situação. Há um sentimento de que essa falha foi provocada porque alguém falhou e descuidou-se dele. Essa área é invariavelmente cercada de uma grande angústia, geralmente expressa como uma demanda desesperada de que agora o analista não pode falhar. De o navegante, possa eu contar em versos vários, não jargão da jornada, como dias duros, sofrendo suportei. Terríveis sobressaltos me assaltaram, em meu batel vivi muitos embates, duras marés e ali noites a frio, em vigílias sem fim fiquei, o barco rodopiando entre recifes. Frio, aflitos, os pés pela geada congelados, granizo, seus grilhões, suspiros muitos partiram no meu peito e a fome fez feridas no meu bril. Para ver quanto vale viver em terra firme, ouçam como danado, em mar de gelo, venci o inverno a vogar, pobre proscrito, privado de meus companheiros. Gosma de gelo, granizo, grudado, sem ouvir nada além do mar amargo, a onda froco fria e o granido do cisne, no meu ouvido como um gruir de ganso. Riso de aves marinhas sobre mim, pés d'água, entre penhasco, contra a popa, plumas de gelo. E às vezes a águia guaía com borrifos nas guias. Nenhum teto protege o navegante ao mar entregue. É o que não sabe o que vai em vida mansa, rico e risonho, os pés na terra estável, enquanto meio morto, mourejando, eu moro em imóvel mar. É um trecho do texto do Pound. O poema, olha só, agora ela vai falar sobre The Seafarer, acho que é isso, traduzido por Ezra Pound, fala de duas condições diferentes: daqueles que vivem em terra firme e daqueles navegantes que moram em móvel mar. É interessante pensar o poema em sua singeleza, como uma metáfora capaz de expressar tão eloquentemente as diferenças entre as pessoas, tal como são apontadas por Winnicott. Outra situaçãozinha agora do Winnicott. Existem dois tipos de seres humanos, quais sejam aqueles que não têm consigo uma experiência significante de colapso mental na primeiríssima infância, e aqueles que a têm, e que, portanto, dela precisam fugir, flertar com ela, temê-la e, até certo ponto, estar sempre preocupados com sua ameaça. Pode-se dizer, e com verdade, que isso não é justo. Existe uma diferença. Winnicott confirma a intuição ou a percepção de muitos pacientes a respeito de sua condição psicótica ou borderline. São os que moram em móvel mar, condição diversa dos que vivem em vida mansa, tendo os pés na terra estável. Um desses pacientes do próprio Winnicott, a também psicanalista Margaret Little, referindo-se a si mesmo como paciente psicótica borderline, conta a respeito de sua vivência de ansiedades e medos terríveis. Em seu livro Ansiedades Psicóticas e Prevenção, discorre sobre a enorme continência de seu especial analista, que tanto ajudou na construção de um sentido de ser mais duradouro. Foi uma luta entre a doença e a saúde, como reconhece a autora, da qual ela poderia sair perdedora. Após uma regressão profunda,
Favorecida e permitida por Winnicott, a psicanalista inglesa caminhou na direção de uma vida mais alegre e prazerosa. A luta travada por todos entre a saúde mental e a doença é a dramática. A luta travada por todos entre a saúde mental e a doença é dramática para alguns. Para aqueles que vivem não um dia a dia, mas uma vida a vida. É uma citação da Clarice Lispector. Ao lado da possibilidade de maior riqueza de experiências emocionais, existe um risco real de loucura e de morte. A grande questão aqui é o embate entre ser e não ser, entre viver e morrer, entre a continuidade e a descontinuidade do existir. Forte, né? Nossa. É engraçado, né? Porque nesse momento aqui eu estou entre ler, tentar ser atravessado, tentar dizer algo sobre, e ao mesmo tempo parece que vem coisa, mas também não vem, né? Eu não sei se é o receio da câmera, se é o próprio texto, que ele já, não sei se já aconteceu, né? Se tiver alguém aí, né? Não sei se já aconteceu com você, sabe quando você lê e ao mesmo tempo você entende, mas parece que ainda não é ainda que te falta, mas é como se você sente, mas não sabe muito bem como falar, né? Acho que por muitos momentos posso ser atravessado, assim, né? Na verdade, pensando bem aqui agora, muitas vezes nas leituras que eu faço isso acontece, né? É difícil de conseguir comentar assim de forma muito espontânea ou muito espontânea, acho que espontânea é a palavra, né? De forma mais solta, assim, né? Acho que essa questão que ela traz, né, pra gente aqui, desse lugar do móvel mar, né, de uma diferença de quem vive em terra, né, é muito interessante, né, e muito profunda também, muito complexa, né, porque o que ela está falando aqui não são pessoas que estão isoladas, né, ela não está falando de pessoas que estão afastadas do meio social, né, da convivência em sociedade. Não, pessoas que vivem, mas estão, enfim, estão aí vivendo sua vida, trabalhando, estudando, fazendo tudo, mas que tem um lugar ali que ele é instável, né? E não é que é ruim, não é no sentido de, tipo assim, é uma pessoa errada, não é sobre isso, né? Mas é uma pessoa que acaba tendo uma experiência de vida que diante de situações é como se ficasse muito difícil de lidar, né? Pega, dependendo da situação, dependendo do momento, dependendo do ambiente que ela está, ela às vezes não teve um recurso que a ajudou diante de tal tempestade. Então, às vezes, uma gota já é uma tempestade. É interessante porque para mim vem uma dificuldade de tentar trazer uma coisa mais concreta, talvez, e a metáfora ela parece que ela desenha mais, igual ela traz aqui, né? Não é à toa que ela traz aqui. Enfim, pensamentos aí. Estou tentando fazer esse exercício de tentar me deixar mais espontâneo também, ser mais atravessado pelo texto e tentar comentar alguma coisinha, né? Ainda mais agora que agora a gente vai para o número 2, subtítulo aqui. Mas acho que é mais ou menos isso, né? Vamos seguir para aí, vamos ver. Né? Vamos vendo. Algumas considerações técnicas, esse é o subtítulo. Junto aos casos limítrofes, aí é uma citação do Winnicott agora.
tem-se de fazer o trabalho que pode ser feito. E ele pode ser um desenvolvimento natural da aplicação da técnica psicanalítica aos aspectos mais profundamente perturbados de nossos pacientes. Solicito a atenção do leitor para a dica de Winnicott. A reflexão sobre a técnica nesses casos parte inicialmente do confronto com estados difíceis apresentados por nossos pacientes, até mesmo pelo menos enfermos. Seriam esses estados de angústia intensa, de pânico, ou melhor definindo-os, estados de desamparo. Assim, tal preocupação com a técnica não interessa apenas àqueles que têm pacientes graves, mas nos remete aos momentos nos quais ficamos em dúvida se ainda podemos chamar de psicanálise o que estamos fazendo. Como diz Winnicott, não podemos, abre aspas, diminuir a adaptação às necessidades do paciente por saber-se que este possui uma considerável porção de personalidade sadia. É o fragmento enfermo com que se está lidando, e é ele tão enfermo quanto possível. A regra fundamental de associar livremente é convite ao A regra fundamental de associar livremente é convite ao contato com o invisível. Nem sempre prontamente aceito, por vezes frontalmente recusado. Interrompemos então a análise ou buscamos uma maior elasticidade da técnica, como propõe Ferenczi? Aí tem uma notinha de rodapé, acho que é interessante de ler. Aí é uma citação do próprio Ferenczi. É necessário, como uma tira elástica, ceder às tendências do paciente, mas sem abandonar a tração na direção de suas próprias opiniões. O famoso elástico, né? Não, o elástico ele estica, mas ele não pode romper. O elástico ele tem borda. O elástico ele tem limite, mas aí o limite dele consegue ser mais maleável, mais flexível. Vamos encontrar no psicanalista francês Pierre Fedida. Eu não sei se é assim que lê, tá, gente? Eu tô lendo do jeito que eu consigo. Uma reflexão aprofundada sobre essas complicações da análise. Considero que tais situações são tão mais difíceis quanto nos é necessário ali garantir as condições de sequência do tratamento psicanalítico. Ao mesmo tempo, é-nos necessário assegurar as condições desta transformação, não a impedindo de se produzir. Falando das experiências técnicas impostas pelo trabalho com determinados pacientes, especialmente da necessidade de modificações no setting, Fedida está também se referindo a casos especiais, que novamente, eu chamaria de difíceis. Outra citação dele. Se o corpo do terapeuta intervém com o corpo do doente, a palavra psicoterapia se torna uma especificação técnica muito complicada, sobretudo em relação às garantias que o modelo do tratamento analítico do neurótico oferece. Eu diria que a psicoterapia aqui significa uma especificação e uma complicação técnica na análise. Pode-se assim pensar que o problema da complicação e especificação psicoterápicas são reencontradas em outras situações onde não intervém o corpo. Por exemplo, quando o paciente está hospitalizado ou quando há um tratamento bifocal. Em todo caso, trata-se sempre de uma situação de complicação técnica, que não é prevista no caso da regra fundamental. Para o psicanalista, fica excluída a hipótese de interrupção do tratamento. Entretanto, ele considera esses desvios da técnica como complicações e recorre ao termo psicoterapia. Já o Winnicott chama de manejo o conjunto de procedimentos técnicos requeridos pelos pacientes que ainda não se tornaram pessoas totais. Aí uma notinha de rodapé. Nesta situação, diz Winnicott, estão todos os pacientes cuja análise deve lidar com os estágios primitivos do desenvolvimento emocional,
antes e até o estabelecimento da personalidade como entidade e antes da aquisição do status de unidade espaço-tempo. Para Winnicott, um trabalho aprofundado com pacientes borderline passa por uma regressão à dependência. A interpretação fica secundária, já que a função básica da análise é fornecer um holding por meio da manutenção regular do setting. A análise transcorre fundamentalmente no nível pré-verbal. Aqui, chegamos a outro traço comum entre os pacientes que chamam de difíceis. Os afetos ganham o lugar da representação. Não há palavras para se falar do vivido em nível pulsional. Se uma psicanálise acontecendo no registro da representação recebe questionamentos, ganha-os mais radicalmente ao ser pensada no tratamento desses pacientes, além ou aquém da representação, além da interpretação. É preciso que se instale uma psicanálise das intensidades. Essa possibilidade de uma psicanálise intensa é engendrada no interior do próprio texto freudiano, especialmente a partir de mais além do princípio do prazer. Este é o pensamento do psicanalista Alcimar de Souza Lima. Aí uma citação do Alcimar. Em nosso ver, Freud também escapou das malhas das teorias representacionais a partir do texto mais além do princípio do prazer. A representação de coisa em Freud traz a marca de Brentano, que modifica tal conceito a partir do momento em que a situação, para além de um nível egóico, introduzindo a ideia de um resto, uma marca, uma parcialidade, um traço na base de uma representação. Nas primeiras concepções freudianas, ainda poderíamos pensar numa certa linearidade entre o real e a sua possibilidade de representação. A tônica preponderante nesta época, poderíamos dizer, seria repetir, recordar, elaborar, onde o simbólico impera no sentido de atar qualidades e quantidades. Ou seja, estaremos trabalhando num universo essencialmente da representação, e a função do trabalho analítico seria prioritariamente a de decifração, tradução, isto é, conferir qualidades das quantidades existentes. A partir de mais além do princípio do prazer, algo escapa dessa correlação tão estreita e necessária entre quantidade e a qualidade. Nem tudo está posto, esperando decifração. Produções são possíveis no nível de representações de coisas que nunca estiveram no id antes. Nesse contexto, o império de um aparelho psíquico fechado em representações construídas, todas elas numa primeira relação de objeto, vai dando lugar a um aparelho psíquico aberto às novas produções, e não apenas a repetição das representações que já estavam lá. O real vai ganhando realce sem, é claro, tomar todo o espaço do simbólico, que continuará mantendo sua potência organizadora em termos operacionais. Acho que aqui tem uma situação muito forte, muito importante, que dentro do que eu consigo trazer agora é perceber, né, eu vou trazer de uma forma talvez muito breve, resumida e tudo mais, mas aqui ela está falando dessa transição, desse movimento de não ser mais apenas a retirada de conteúdos do inconsciente, né? No sentido que, tipo assim, antigamente, né, para quem sabe da psicanálise, para quem não sabe, o Freud, quando ele começa, tem uma ideia muito forte, uma crença muito forte, que o principal do trabalho era tornar os conteúdos inconscientes inconscientes. E aí, meio que nisso, tinha uma ideia muito forte de que quanto mais fizesse isso, melhor a pessoa ficaria. Então, o objetivo principal é isso, é
aprofundar nesse lugar. E junto com isso, obviamente, ele estava construindo toda a teoria. Então também tinha um lugar muito de estudo, né, de perceber como que o inconsciente funcionava. Mas isso vai tomando algumas novas proporções, né, ao longo do desenvolvimento da psicanálise, porque a psicanálise ela também vai caminhando para um lugar que não é que ele sai, né, mas começa a surgir também a ideia da relação de objeto, né, e de um lugar de cuidado, de produção não no sentido produtivo, capitalista e tudo mais, mas assim, do próprio modo de viver da pessoa, né. Então, como é que eu posso dizer, né? A psicanálise ela vai tomando uma nova forma também, o atendimento toma outra forma, entende? Não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas enfim, estou tentando e é mais ou menos isso. Mas é meio que nesse lugar. E aí então, vamos continuar a leitura, quem sabe nos auxilia. Né? Questões em torno da relação da psicanálise com o registro representacional, que são discutidas com profundidade pelo psicanalista Joel Berman. É preciso desfalecer enquanto sujeito de representação, mesmo que seja momentaneamente, abolindo as certezas enraizadas em situações cruciais. É justamente essa vacilação abissal que se pretende produzir na experiência psicanalista, que estamos descrevendo aqui nesta direção de leitura. Neste contexto, o desfalecimento do sujeito da certeza é a condição de possibilidade para que algo a mais se produza, tendo como fundo o a menos da elaboração racional. Berman fala da necessidade de se perfurar o ser da representação e as certezas cognitivas, desarrumando as crenças e seu modo de interação no mundo até que se possa dizer eu não sou quem eu pensava, ou, mais radicalmente, eu não sou nada. Nessa direção, é para um lugar marcado pelo desamparo que o sujeito é lançado em momentos cruciais da experiência analítica. Se o sistema de representações foi rasgado, imagina-se a possibilidade de um outro destino para o sujeito, que não seja marcado pela repetição do mesmo e que implica junto uma abertura para o grande outro. Né? Aqui faz possível que o sujeito se abra para a alteridade e, consequentemente, para a sua própria diferença. Desse modo, a dimensão de desamparo fica sendo, dentro da situação analítica, necessária para o confronto do sujeito com o trágico e para um percurso que vai desde o eu não sou nada ao advento de novas singularidades, até então insuspeitas. Ora, o paciente dito difícil já chega desfalecido. Não é preciso que se instaure uma abissal vacilação, pois o sujeito está apartado de suas possibilidades de acreditar. O paciente aqui, destacando aquele com pânico e aquele em pânico, mostra-se íntimo do trágico, íntimo do não ser, aterrorizado com a situação de seu desamparo original. Não é necessário que se instaure um lugar para o acesso ao inefável. Ele já chega mergulhado numa vivência terrivelmente persecutória de infinito. Aí tem uma notinha de rodapé interessante aqui. Ó. Por outro lado, toda a negatividade do sujeito com pânico, em pânico, oculta uma positividade que aponta para o florescimento do ser. Certamente o eu não sou nada encaminha para o desvelamento de possibilidades ocultas. Afinal, como disse Winnicott, somente a partir da não existência é que a existência pode começar. Pois é, né? Eu sou atravessado muita coisa, né, gente? Nossa. É muito forte, né? Eu fico pensando, é muito louco esse negócio de ler e gravar, né? Porque também eu fico pensando até onde eu paro, penso, reflito, aí se eu ficar parado aqui olhando para a câmera,
tá tudo bem, não tá, né? Se eu ficar 10 minutos em silêncio aqui pensando sobre o que eu acabei de ler. Porque nem tudo dá pra gente simplesmente sair falando, né? A gente, leva tempo para chegar ao recurso do falar, né? O falar ele não é instantâneo, assim, se a gente for olhar assim, até dentro do... Não estou falando de teoria, não. Vamos pegar a nossa vida, né? O jeito que a gente está vivendo, né? Momentos em que a gente vive coisas e que leva um tempo até a gente conseguir organizar tudo para conseguir sair dentro desse modo complexo e a gente pode pensar até desenvolvido, que é a fala, né? Quando eles estão falando aqui, a gente está falando de lugares em que não tem fala, né? Acho que é por isso que também complica a ideia de falar, né? A gente está falando de uma não existência, né? Que aí ela que gera é só a partir da não existência que leva à existência. Então imagina, a gente está falando de um lugar muito, muito primitivo, muito de começo, muito de princípio de coisa, né? Princípio de existir. E eu não sei vocês, mas assim, eu fico até com a cabeça meio formigando, assim, né? Porque, querendo ou não, é uma leitura forte, né? Pelo menos penso eu. Assim. Só retomando, né, ele já chega mergulhado numa vivência terrivelmente persecutória de infinito. Aí tem uma citação aqui. O silêncio desses espaços infinitos me apavora, disse Pascoal. O paciente demanda visibilidade. Dificilmente deitam no divã. Familiarização. O que lhe aconteceu? O acesso ao não representacional precisa ser mediado pela mãe, no bebê. Uma mãe que falha em seu papel de holding e continência lança o corpo de seu bebê prematura e desgraçadamente no abismo do não ser. São agonias primitivas de Winnicott. Aí tem uma notinha. Eis algumas das agonias primitivas. Retorno a um estado não integrado, cair para sempre, perda de conluio psicossomático, perda do senso do real, perda da capacidade de se relacionar-se com objetos. É o cuidado da mãe que vai preparar o sujeito para o confronto com sua solidão essencial, com seu desamparo originário. Para viver isso na idade adulta, ele precisa ter desfrutado da ilusão, propiciada pela mãe por meio de uma adaptação quase completa, de que existe uma realidade externa correspondente à sua própria capacidade de criar. Esses pacientes radicalmente desiludidos vivem em busca do valioso oásis da ilusão. O que fazer com tanto desterro, desespero? Acredito que precisamos intermediar o contato com o vazio e a morte. Olha só. Num primeiro momento do encontro analítico, é necessário possibilitar ao paciente em desespero a ilusão, indo ao encontro às necessidades, e ela colocou entre parênteses, do ego. Apenas posteriormente, ele estará apto a experimentar a solidão essencial e dar-se conta, novamente agora, sem tanto pavor, de sua condição trágica. É fundamental apará-lo para que depois ele possa encarar sem terror, com angústia serena, a sua condição de desamparo. O atravessamento que eu tenho aqui agora é um atravessamento que eu não posso falar, porque se relaciona com um paciente que eu atendo. E me veio ele muito forte, né? Acho que se tem uma coisa que dá para comentar assim é de como que é interessante isso, né? A nossa leitura, ela, querendo ou não, ela se encontra com os pacientes que a gente tem, né? E é isso, né? Fiquei aqui atravessado. Mas eu acho que é interessante isso, né? Como é muito mais sobre... Eu entendo, eu vejo assim, né? A leitura ela tem um lugar fundamental,
mas na hora do atendimento é importante ter um lugar mais, como é que eu posso dizer? Mais humano parece meio superficial, né? Mas é um lugar menos enrijecido, né? No sentido assim, não vou atender com esse livro embaixo do braço e querer, sei lá, de alguma forma pregar a ideia do livro, fazer acontecer não. Mas eu acho que os nossos pacientes, eles devem ser encontrados ao longo da nossa leitura. Sentido igual agora, né? Estou lendo aqui e inevitável. Um paciente passa na cabeça, às vezes de forma meio difusa, não muito claro, né? Por quê, mas assim, não tem problema, ele veio. Então, algo nesse entrelaça, se a gente for pensar, algo se relaciona. É aí que está a associação acontecendo, né? E é justamente nesse lugar, assim, né? De poder ter essa sensibilidade, de não passar correndo, é de justamente perceber, putz, ele veio, então, nossa, veio, e veio tão forte, para vocês terem ideia, que tipo, vem para mim a imagem de um momento da sessão, né? O que é isso? Né? Eu acho que é importante, porque assim, por exemplo, tem um fator assim que eu penso, que eu só conseguiria talvez ter essa imagem da forma que vem, justamente por procurar estar ali presente com o paciente diante daquele momento que ele estava trazendo para mim, né? De conseguir ser esse intermédio, né? Mas é difícil, porque tem paciente que dependendo da relação, da dinâmica inconsciente, né, pode deixar tudo mais difícil, enfim, né, pode, na contra-transferência, milhões de coisas acontecerem. Mas, enfim, eu acho que é interessante, né, é fundamental ampará-lo para que depois ele possa encarar sem terror, com angústia serena, a sua condição de desamparo. A angústia, ela vai persistir. Né? Esse que é o grande, esse é o negócio que é complicado. Porque a angústia, a princípio, ela vai persistir porque o evento ele é muito complicado. Né? A vivência é muito traumática. Né? A questão é talvez Posso estar falando um negócio agora que talvez não seja correto de forma conceitual, né? Mas ou talvez esteja, não sei, mas é estar com o paciente diante do momento em que ele atravessa uma agonia e a própria presença do terapeuta, do analista, como um ambiente que o sustenta, que cuida, que articula, né, que intermedia ali, auxilia ele vivenciar essa agonia até um ponto de ela vir a ser uma angústia, né? Porque aí, se eu não me engano, a agonia ela é um lugar mais primitivo e a angústia é quando a pessoa já tem mais recurso, né? Já tá, seja lá, um fiozinho aí mais amadurecido, conseguindo sofrer, né? E não agonizar, né? Sofre, mas não morre. Entende? Eu não sei se faz muito sentido isso. É complicado mesmo, é difícil. Por isso que, de novo, né? Eu tô aqui, tô gravando, mas sou eu tentando também me enfiar no meio dessa coisa toda, porque é muito complicado, né? É uma linha teórica difícil. E aí o vídeo vai estar aí disponível meio que tipo para auxiliar ou para mais complicar, né? Quem estiver vendo, né? Se é que isso vai acontecer. Mas, enfim, forte, né? Forte. Bastante coisa. Vou ler o último parágrafo e aí eu vou deixar também para a gente encerrar por aqui. Aí a gente chega na metade do primeiro texto, depois
A gente tem mais um pouquinho aí, eu faço um outro só para finalizar. Mas como se dará isso na intimidade das sessões? A questão principal fica sendo como amparar, olha só. Como lidar com o paciente em desespero de modo a reintroduzir a esperança, acolhendo por meio da reconstituição de um ambiente, um holding, de modo a permitir o retorno da fala. Essa é uma das grandes questões desse livro e que é rediscutida em toda a sua extensão. É uma notinha que ela deixou. Beleza? Forte, né? Denso, bem denso, bem intenso. Provavelmente eu vou ter que pensar um pouco mais sobre, ou bater um olho aqui, dar uma nova lida. Quem sabe, se te interessar, escuta de novo. Né? Vamos pensando aí o que será que é tudo isso, porque é bem complexo, né? É engraçado porque eu confesso que estava com uma sensação, não, beleza, vai ser esse o livro e tal, e aí de repente a coisa começa a ficar complicada, né? E aí me vejo agora num desafio até, né? No sentido de, tipo, até onde eu mesmo estou amadurecido para conseguir receber tudo do livro. Mas aí que tá também, receber tudo é uma ilusão, né? Convenhamos, né? Porque tudo. Como que a gente consegue extrair tudo de um livro? Será que a gente consegue? Eu acho que é muito difícil, né? É meio ilusório isso também. Né? E aí, né? Quem sabe um valioso oásis da ilusão, como diz o Winnicott aqui no livro. Mas acho que é isso, assim. Vamos caminhando, vamos vendo o que vai dar. Acho que já foi bom, foi uma... mexer, né? Fazer esse movimento. E aí no próximo vídeo eu volto e aí a gente continua a partir do número 3 aqui. Mais aquém do verbal. Beleza? Chique. Muito obrigado. Até a próxima. E é isso.